errado. Ai, que droga. Buenas. Boa tarde a todos, gente. Tudo bem? Estamos esperando aqui, então, o pessoal Tudo jóia. conectando aqui já. Mais 2 minutinhos aqui. Eu vi que o professor já está aqui. Boa tarde, professor. Estou te vendo aí já. Esperar só um pouquinho mais que o pessoal está conectando aqui e a gente já inicia. Vamos marcar aqui 1 minutinho aqui só para dar o acesso a todo mundo aqui. Grande Matias. Ali, Marcelo. Parabéns pelo aniversário, em primeiro lugar. Obrigado, muito obrigado. É isso aí, meus parabéns. Obrigado, gente. Muita saúde, tudo de bom. Agradeço a vocês. Perseverança
e fé em Deus, pé na tábua. O resto está tudo legal. Obrigado, Luiz. Parabéns aí, Matias. E um alô aí. Grande dia. Muito obrigado. Obrigado a todos. Bueno, gente, acho que estamos no horário aqui. Tá ótimo. Acho que está entrando gente. Vai entrar gente daqui a pouquinho, mas como a gente tem um tempo aqui delimitado, nossos 40 minutos, uma hora aqui para falar, eu vou começando a organizar aqui, vou dando esse início, comentar qual é a nossa pauta, né, qual é a conversa de hoje, principalmente dar os passos seguintes aqui nossos encontros online, desejar, né, o melhor para todo mundo, né, que passa essa função toda, enfim, enquanto isso a gente faz nossos encontros aqui semanalmente, dando sequência ao caderno, tá? E hoje a gente vai falar sobre uma música do caderno também, mas hoje a pauta principal foi uma pauta aí que até sugiro para todo mundo, já quem puder, no chat ou depois pessoalmente, vai sugerindo as coisas que querem ver aqui. E uma das pautas que me foi sugerida era a presença do professor Luiz Machado. Então, essa vai ser hoje vai ser assim, esse encontro com o professor, falar um pouco dessa função toda. Antes de a gente começar, eu vou chamar aqui, ele já está online, já está nos vendo aqui. Eu queria só deixar alguns pontos. Então, a gente vai fazer o Artimanhas do Marquinhos hoje, que é a terceira, né, música do caderno. Quem ainda não tem o caderno, ele está disponível gratuitamente no site da oficinadechoro.com.br, é só baixar lá. Si bemol, mi bemol, me peçam aqui no chat, eu copio. Então, a gente vai tocar ela e eu vou lançar o playback também aqui para quem quiser tocar junto, com o que eu fiz com a Alan, que solou, tocou pandeiro, violão, cavaquinho, já depois a gente entra nesse assunto. Então, para todo mundo, e quem tiver alguma dúvida sobre esse assunto, coisas que queira falar comigo, o @oficina de choro, oficina de choro no Facebook, todos os lugares sou eu que respondo, então podem me pedir algum material e, enfim, ali a nossa comunicação funciona também através do grupo Oficina de Choro 2020 no Facebook, tá? A novidade é que semana que vem também já algumas pessoas começaram a conversar comigo sobre a gente tinha um encontro separado com a turma do acompanhamento, né? Pandeiro, violão, cavaquinho, a turma do acompanhamento tinha uma aula separada. E muita gente está me pedindo para que eu esclareça algumas coisas das músicas e, enfim, debater sobre isso. Então, eu vou abrir um horário na quinta-feira que vem, às 14, tá? Eu vou divulgar ali através das redes, mas principalmente a turma da base que quiser estar junto, para aí a gente vai resolvendo o caderno da oficina. Então, já temos um encontro a mais, me pediram e enfim, é ótimo que a gente consiga ter um horário, um momento a mais, especificamente para o acompanhamento. Então, eu vou chamá-los, daí depois vou botar o link ali para a próxima aula. Se a gente tiver um bom público lá, enfim, seguimos com esse horário. Acho que, como me pediram, né, eu acho que é legal, a gente pode discutir as baixarias das músicas, as levadas, né, e, enfim, chamar uma turma aí também para falar sobre a batucada. Tô vendo aqui, tem uma turma boa, Maiquinho tá aí, vamos chamando, debatendo isso aí, que a ideia da oficina foi sempre essa. Bueno, vamos adiantar, a gente tem um tempo aqui delimitado, então eu vou logo chamar aqui o professor Luiz Machado para ele já estar junto aqui, dar um oi para nós e já saio apresentando. Então, o professor Luiz Machado, acho que quase todo mundo aqui já o conhece, mas é o personagem, assim, é o responsável por trazer o choro de volta, né? Ter uma turma maior do choro do que sempre existiu. Enfim, alguém que organizou, né, a coisa do choro fazem 20, 25, 30 anos agora. Ele vai dizer para nós. Mas o que, assim, sempre impressionou a todos, além da parte musical e artística que ele desenvolveu, a parte da educação do choro, né? Que era algo que nunca tinha sido discutido, nunca tinha sido feito em proporção grande, né, com bastante gente, e que ele sozinho, né, desenvolveu uma metodologia, um jeito
de compartilhar os conhecimentos dele, né? Sempre com essa característica de sempre com a mão aberta, né, no conhecimento, passando o conhecimento, né? Então ele fez isso e a oficina começada lá atrás foi a pioneira nessa coisa de ensinar música popular com um método, uma metodologia que é muito própria dele. Então eu não vou me alongar aqui, vou chamar o professor para ele mesmo falar um pouco sobre isso. Já queria saber, né, uma pergunta sobre isso, sobre como esses momentos, primeiros momentos de compartilhar, ensinar o choro e multiplicar, né, essa turma do choro que era setorial, assim, daqui a pouco virou uma turma muito maior. Isso a gente nota, né, quem está tocando, quem está ouvindo. Então, professor. Alô? Aí, uma boa tarde. Estamos te ouvindo. Oi? Estamos te ouvindo. Estão ouvindo? Perfeito. Uma boa tarde a todos. Uma história meia longa, né? Como temos pouco tempo, vou tentar mais ou menos dar uma reduzidinha, né? Falando do início, futuramente podemos, em outros dias, contando outras etapas, né? Mas a etapa inicial, ela começou nos anos 80, 81, quando eu conheci o Carlos Branco. Ele dava aula lá no Liceu Musical Palestrina, né, extinto Liceu Musical Palestrina, a gente se conheceu desde lá. Depois ele foi convidado para ser diretor do Araújo Viana e ele sempre me chamava, que eu estava sempre em volta com o choro, para a gente tocar, né? Fizemos vários projetos, tocamos em todas as escolas da periferia de Porto Alegre, por incrível que pareça, também tocamos nas igrejas, no final de uma missa, determinado horário, nós fazíamos uma apresentação musical de choro, né? E a partir dali, né, a gente sempre, ele também é compositor de choro, ele compunha para violão, né? Tem vários choros dele. E aí um belo dia ele me convidou se eu podia fazer uma oficina de verão no Santander, que ele estava produzindo toda a parte musical do Santander Cultural, se eu me dispunha a fazer uma oficina de verão, tipo janeiro e fevereiro. Era um sábado, não me lembro se era de 15 em 15 ou todo sábado durante esses 2 meses, né? E o sucesso foi tão grande, teve tanta procura, né, que ele me perguntou se dava para a gente estender isso aí, fazer quinzenalmente, né, durante o ano todo. Eu disse, tudo bem, não tem problema nenhum. E não demorou um ano, ele pediu para fazer todos os sábados, que cada vez estava aumentando mais, as pessoas estavam procurando mais, e aí ele pediu para fazer um sábado para o pessoal mais adiantado no choro, que já tocava choro, e no outro sábado fazer uma oficina mais popular, assim, uma canção, para as pessoas que estavam iniciando e não tinham condições ainda de acompanhar o choro, que o choro é tudo muito rápido, muita coisa. E prontamente eu me dispus a fazer esse trabalho, né? E fiquei lá durante 10 anos. Aí depois, nesse decorrer, né, desses 10 anos, muita gente passou por lá, o Matias, inclusive, foi um, né? E, inclusive, eu senti, assim, quando eu já estava mais para o final de fazer uns 10 anos, que eu já estava meio cansado um pouco, né? Que era muita coisa para eu fazer sozinho, eu tinha outras atividades, tinha a minha escola de música, e aí eu senti, né, no Matias que ele era um cara jovem, um cara moderno, e para as coisas continuarem, né, a dar resultado, a dar certo, né, a gente precisa ser humilde e passar adiante para que não caia, né, naquela mesmice, né? Desculpa te interromper, professor. Eu ia te perguntar uma coisa específica desse momento ali que tu tinha passado, que foram os primeiros anos que tem inclusive eu não comecei a participar do primeiro momento da oficina, acho que devo ter ingressado no terceiro, quarto ano, não tenho certeza, mas como é que funcionava aquele encontro que já era dentro lá do Santander, quando já estava com os alunos lá, naquele encontro do sábado à tarde, né? Que se tinha, era o sábado à tarde inteira, né? Era das 2, acho que até 5 horas, mais ou menos, não me lembro bem o horário. Isso.
Mas como é que ele funcionava em termos assim, o que que acontecia, como é que era a logística da oficina da aula lá? Bom, eu começava, né, distribuindo um material, as primeiras oficinas distribuíam material, né, um arranjo com as cifras, algumas frases para violão, e depois eu comecei a escrever, né, arranjos, como apareceram violinistas, apareceram flautistas, apareceram, né, todo tipo de instrumento, eu comecei a escrever arranjos, né, para distribuir para essas pessoas, né? Teve uma fase que a gente fazia grupos, montava grupos, né? A gente juntava 4, 5, né? Nós montávamos grupos, e chegou a ter 10 grupos de choro dentro dessa oficina, né? Depois a gente ia sempre inovando, cada ano a gente ia mudando alguma coisinha, né? Mas sempre dentro desta logística, né? De todos tocarem junto, né? De existir essa troca, né? Com todos, aqueles que sabiam um pouquinho mais, ajudavam o que sabia um pouquinho menos, para todo mundo ficar inteirado, né? Na mesma coisa. Eu recebi esses tempos, agora durante a quarentena, inclusive, uma pesquisa que estavam fazendo sobre o ensino de choro, né? Na verdade, um doutorado, e me ligaram perguntando um pouco sobre isso, como é que era a forma, né, que tu utilizava, e uma das coisas que eu ressaltei na entrevista era sobre essa coisa, as partituras feitas à mão, feitas à mão por ti, com arranjos separados, com as baixarias escritas, com uma cifra específica para cavaquinho. Eu vi que tem a turma do cavaquinho está aí presente também. Então, era todo, eu me lembro, e a cifra, aquela cifra grande também, com tamanho maior. Então, assim, se percebe que foi uma das primeiras experiências de ter organizado o ensino, né, do choro, né, professor? De levar esse material todo didático, né? Não, porque a gente vê daquela realidade de roda de choro, por exemplo. E tá funcionando para vocês? Estão ouvindo direitinho aí? Estão ouvindo direito, professor? De vez em quando dá umas falhadinhas no teu aí. Às vezes bloqueia, às vezes para um pouquinho. Eu posso trocar a conexão aqui. Mas agora acho que rolou, né? Tá funcionando direito para você? Tá, ok. Então, eu acabei ressaltando, né, essa questão dessas partituras feitas à mão, que, enfim, é uma preciosidade, todo mundo que está aqui conhece, sabe, essa parte que tu faz. E ressaltei essa parte também, que é das primeiros materiais, né, não se tinha muito material, quem já toca choro há mais tempo aí, não se via muito material, né, e se via alguns materiais, era complicado, né, se fala muito disso, né. Então, não, inclusive quando o pessoal às vezes ia nas oficinas lá do Rio de Janeiro, da Luciana e tal, às vezes eles levavam as minhas partituras, os baixos que eu escrevia do violão, e o pessoal dizia que todo mundo queria tirar cópia, tirar xerox, porque geralmente nessas oficinas eles pegam a mesma partitura, que é para o solista, eles botam a cifra em cima e serve para todo mundo, né? Para o que vai solar e para o que vai fazer a base, né? Exatamente. E eu fazia justamente o separável, eu escrevia uma para cada instrumento, para os violões, para os cavaquinhos e para os solistas. Né? E cavava também, de certa forma, já para especificamente, quem está tocando e quem está há menos tempo tocando, talvez não entenda, mas a cifra do cavaquinho já estava escrita com a inversão que vai usar no cavaquinho mesmo, então toda uma coisa personalizada. Para não confundir, porque às vezes o violonista é dó com si bemol no baixo, né? E aí então o cara não sabe dó com si bemol, então dó 7, né? Seria para o cavaquinho, né? Exatamente. Então a gente já fazia as diminutas, né? Os acordes diminutos, que pode variar. Então aí eu sempre botava o desenho do diminuto que facilitava mais no cavaquinho, né? Exatamente, era esse ponto que eu queria levantar, e quem já conhece sabe do que eu estou falando, né? Desse material, enfim, precioso. Eu ia te perguntar mais uma coisa, professor. Queria que tu falasse um ponto só sobre
esses personagens, tem uma linha assim de alunos que ficaram, inclusive, músicos super famosos, o Henry Lentino, o Luiz Barcelos, o Pedro Franco. E como é que foram surgir, como é que foram essas pessoas lá dentro surgindo, esses alunos, como é que foi esse contato? É isso que eu queria falar. Olha, isso aí foi para mim foi um grande assim privilégio contribuir com alguma coisa para essa gurizada. Eu vi eles pequenininho, o Henry principalmente tinha 8 anos quando o pai dele me procurou, né? O Luizinho acho que tinha 11, 12, o Pedrinho também. E depois, em questão de alguns anos, essa evolução toda que eles tiveram, né? E eu sempre me lembro, assim, de quando eles iniciaram. O Pedrinho, por exemplo, quando a mãe dele levou, ele era um pequenininho, levou ele lá, olha, o meu filho toca cavaquinho, ele tem um professor, ele gostaria de participar da oficina. Eu disse, tá, só espera um pouquinho que eu faço um testezinho com ele aí, agora no final vocês ficam assistindo. Aí eu fui lá, toquei com o Pedrinho, vi que ele tinha toda aquela musicalidade, tocava 3 chorinhos do Valdir. Inclusive, naquela época, eu estava trazendo o Isaías do Bandolim para fazer uma apresentação, e ele fez um comentário no dia que a gente se apresentou com o Isaías, que ele tinha ficado surpreso de ter visto uma criança como o Pedro tocando o Valdir Azevedo sem nunca ter escutado, que o professor do Pedro não tinha as gravações, ele tinha umas partituras. E o Isaías se espantou que ele interpretou, né, da forma que como ele sentia a música sem nunca ter escutado o Valdir Azevedo, né? Então ele impressionou o Isaías, que foi um grande músico, foi e continua sendo, né, o grande músico de bandolim, que tocou com o Jacó, Pixinguinha, todo mundo, e ele conseguiu se impressionar. Inclusive ele comentou no show que a gente fez com ele lá no Santander a respeito do Pedro, né? Sim. Dele sem ser uma criança, nunca ter escutado, só lendo a partitura, e deu a própria interpretação nessa música do Valdir Azevedo, né? Então eu tive, para mim, foi uma... Né? Hoje eu vejo essa gurizada tudo aí tocando, trabalhando aqui, acolá, né? Tu também, quando tu começou, né, com teu violão, foi lá com teu bonezinho de tiozinho, né? E a gente começou a ver. Então isso aí é muito legal, é muito bacana a gente ver o desenvolvimento dessa gurizada, né? Com o trabalho, né, que eu batalhei tanto para conseguir, foi uma luta, porque na minha época não tinha nada disso, não existia, só existia uma turma de choro, 3 turmas de choro, não vou dizer nem quem eram as pessoas, não é muita gente, né? E não faziam roda, não se reuniam, só existia um projeto de choro, que era o projeto Choro é Livre, no Teatro São Pedro, onde cada um ia lá numa quinta-feira, no final de tarde, com seu grupo, tocava algumas músicas, e era aquilo ali, ninguém se reunia para tocar, e eu digo, pô, mas uma música tão bacana, tão bonita, tinha que estar um monte de gente tocando, né? Eu acho que essa é o que eu comento, que talvez essa seja uma grande conclusão, assim, uma grande evidência de como melhorou, né? Hoje em dia, a gente está vendo aqui, eu estou vendo vários da turma aqui, pessoal fazendo roda de choro na Serra, fazendo uma roda, tem 2 ou 3 rodas semanais aqui em Porto Alegre acontecendo, né? Então, isso é impensável pelo ambiente que tu está comentando, é impensável essa quantidade, né? O aumento significativo assim, de gente participando do choro. Professor, eu vou fazer mais só uma perguntinha. Claro, claro. E eu vou abrir, porque tem um monte de gente que com certeza quer saber, quer tirar dúvida. Então, eu vou fazer a minha última pergunta aqui, abrir para algumas perguntas, depois a gente dá seguimento ao dia aqui. Ok. Eu queria que só tu comentasse sobre a turma, os artistas, a seleção de artistas que nesses anos, né, a gente vai falar, a gente pode começar. A gente está falando em 16 anos da oficina, mas nesses anos todos, né, desde o começo dessa história da oficina, artistas que vieram, né, para cá. Sim. Com acompanhamento com os shows que tu organizava e trazia, né? Isso aí é uma outra coisa assim que eu tive o privilégio, né, eu tive uma ideia uma vez aqui, pô, nós nunca vamos tocar no Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília,
Então, o que eu resolvi? Eu tive uma ideia. Então, o que eu vou fazer? Vamos trazer esse pessoal aqui, para eles conhecer, para eles verem que gaúcho também toca choro. Aí, em parceria novamente com o Branco, eu sugeri para a gente trazer, de vez em quando, um artista importante da área do choro, né? Nós trouxemos Isaías, foi o primeiro, o Del Rian, nós trouxemos o Jorginho do Pandeiro, Luciana Rabelo, né? Então, o Jorginho do Pandeiro ficou tão espantado com... Eu consegui descobrir um choro que ele tinha composto em parceria com outra pessoa. Quando ele entrou na sala, assim, nós fazíamos um bandão e todo mundo tocando aquela música dele que ele nem imaginava, né? Ele se emocionou tanto e cada um, vocês, por exemplo, né, cada um que era compositor, tocou um choro e fez em homenagem a ele. Quando ele voltou para o Rio de Janeiro, ele apresentava o programa no Rio de Janeiro, na Rádio Nacional, com Época de Ouro, e ele fez questão de que os músicos do Época de Ouro tocassem a música de cada um de vocês, né? Então, toda a Rádio Nacional, foi para todo o Brasil, todo mundo, que a Rádio Nacional se escuta em todo lugar, ele fez com que o Época de Ouro apresentasse cada choro que foi composto em homenagem a ele. Então, isso aí, né, me deixou assim muito feliz, né? Então, nós pudemos... Aí nós fomos convidados depois para tocar numa semana de choro no Rio de Janeiro, com a amiga Luciana Rabelo. Depois fui convidado mais tarde para tocar no Clube do Choro de Brasília, também mostrar o nosso trabalho lá. Ele pediu para eu fazer uma oficina, uma palestra e no final da noite fazer uma apresentação, entendeu? Então, a minha ideia deu um resultado positivo, né? Já que eles nunca vão nos chamar lá, então vamos chamá-los primeiro aqui. Nós convidamos eles viram que a gente tinha. Outra coisa também, eu nunca fiz questão de tocar, eu sempre coloquei vocês para acompanhar, todos os músicos, até a Luciana me disse, mas tu não vai tocar comigo? Eu disse, não, eu prefiro o meu pessoal aqui, para tu ver como nós temos ótimos músicos, bons talentos aqui. Então, eu nunca tocava, eu escrevia os arranjos para vocês acompanharem esses grandes músicos que vieram do Rio de Janeiro, São Paulo, Brasil. Maravilha. Gente, alguém tem... Abre o mute aí, questionamento, algum comentário ou um alô para o professor Luiz Machado. Boa tarde. Boa tarde. Como é que tá, professor? Tudo bem? Tudo ótimo. Maravilha. Assim, a minha dúvida mesmo é sempre em relação ao repertório, né? Eu, como sou instrumentista de trompete, né? Comecei a estudar o choro em novembro do ano passado. Eu já tinha um apreço muito grande pelo Silvério e pelo Zé da Velha, né? Então, assim, eu procuro ver e procuro tocar choro que fique dentro da extensão do trompete, né? Certo. Às vezes não dá para pegar ali um choro de flauta, clarinete, não perde um pouquinho para mim assim o brilho também da música, né? Assim, ó, eu tô com um caderno aqui, essa música aqui, Artimanhas, né? Ela tem, só para mim entender. Jonas, oi. Vamos fazer o seguinte, eu já vou entrar na música, esse é o próximo ponto aqui da aula. A gente vamos primeiro fechar a parte com o professor Luiz, comentários sobre esse assunto, mas depois eu já te chamo aí. Tá, ok. Luiz Machado, só quero dar um alô, Marcelo Moisés, tudo bom? Tudo bem. Oi, Marcelo. Não, só queria te dar um alô, um abraço virtual. Ah, bom. Obrigado. Se acostumando, a gente está se acostumando aí nessa interação digital aqui. Gente, alguém com dúvida, alguma coisa que gostaria de comentar, lembrar alguma época da oficina que queira comentar aí? Aqui, e aí, Matias? Fala, Elias. Como é que estamos? Tudo bem? Oi, professor Luiz. Olá, tudo bem? Eu quero falar aqui, registrar que eu tenho o maior orgulho de ter sido aluno do Luiz Machado e registrar também uma época anterior à oficina de choro, que a gente fazia as reuniões na própria escola do Luiz, fazia as apresentações lá na sala Radamés em Atali, também na Luiz Cosme, lá na Casa de Cultura Mário Quintana.
Luiz tem uma história muito linda aí, e isso se reflete no choro de hoje, aqui em Porto Alegre. Obrigado, Luiz. Legal, Elias. Conforme eu falei, é uma história muito longa, então tem que ir à prestação, né? Não dá para falar tudo de todos em poucos minutos, né? Não, eu quero fazer, a gente vai fazer uma continuidade, Elias, até bom tu ter comentado, com esses momentos, e eu tô separando aqui um acervo de fotos aqui, daí numa segunda encontro a gente entra aí, que tem foto aí da turma pequena, aí depois a gente retorna nesse momento aí, com certeza. Gente, mais alguém com comentário aí? Matias? Opa! Alan! Maravilha! Eu vi... Professor Luiz, e também gostaria de deixar um registro de que, de minha parte, também devo todos os agradecimentos ao professor Luiz Machado e sou muito grato e muito feliz por ter encontrado o professor Luiz ainda muito cedo. Musicalmente, não sei o que seria de mim se eu não tivesse tido esse encontro e convivido na oficina por 9, 10 anos. E também sou, assim como Elias e o Matias, muito grato ao trabalho que o professor Luiz realizou durante todo esse tempo, que o Matias agora vem dando continuidade de forma brilhante. E gostaria que eu compartilhei na discussão aqui do grupo o registro da recepção feita pela oficina ao Jorginho do Pandeiro, que o professor Luiz Machado mencionou, feita em 2012. Esse momento está registrado, está no YouTube. O choro que a oficina executou foi Uma Farra na Ilha, de autoria do Jorginho e do Cristóvão Bastos. Então, todos que quiserem ver esse momento que ficou registrado, está disponível no YouTube para todos. Que legal. Tá no chat, eu vou copiar e vou botar aqui nas redes depois para o pessoal poder conferir. Para ti, eu já estou passando para ti também, professor, para tu dar uma conferida aí, relembrar esse momento. Beleza. Gente, o tempo é curto aqui. Foi até legal o Alan ter aberto aqui o microfone. Eu quero agradecer assim, imensamente. A gente falou assim 1% do que a gente poderia entrar em assuntos, né, professor? Mas para dar uma primeira ideia aqui. Sim, e a gente, sem dúvida, conta contigo para contando mais essa história bonita que a gente tem para contar aí de todos esses anos de dedicação tuas. Mas a gente vamos fazendo aos poucos e com certeza melhorando também a situação, a gente possa gravar algumas coisas tocando, né? O professor aparece tanto como professor, mas também toca todos os instrumentos, então a gente pode gravar e compartilhar também a tua música depois na sequência. Eu te agradecer, eu vou seguir a ordem do dia aqui, nossa. Claro. E te agradeço demais. Segue firme. Qualquer coisa que precisar, estamos aí. Abraço, professor. Seguindo aqui, gente, a ideia do dia, o Alan entrou aqui e foi o meu convidado da semana para tocar esse baita choro que é o Artimanhas do Marquinhos, tá? Agora entrando propriamente na música que o Jonas tinha comentado antes, a música Artimanhas do Marquinhos. Assim, como nós estamos... não temos muito tempo, eu só queria ressaltar algumas coisas sobre o choro e eu vou fazer aquele nosso momento de tocar junto, todo mundo, com um playbackzinho que eu fiz com o Alan, que tocou bandolim, cavaquinho e pandeiro. Eu gravei o violão 7 cordas. Eu vou falar um pouquinho sobre a música, depois eu faço aquele momento, aviso um pouquinho antes para todo mundo acessar, dou play na música para a gente tocar junto. Mas, gente, isso está ficando disponível no canal do YouTube da Oficina de Choro. Se vocês forem no YouTube, procurarem a Oficina de Choro, eu estou inserindo esses playbacks. Estou organizando ainda, mas vocês vão ver, esse aí já vai estar colocado. De qualquer forma, as aulas também estão sendo gravadas e o link fica disponível na página da Oficina para quem quiser ouvir de novo a música, o playback, enfim, a gravação que a gente fez aqui e poder tocar junto, treinar e tal. Enfim. Então, lembrando que quinta-feira que vem vamos iniciar também, depois eu vou conversar, aquele momento de discutir a base, uma aula específica para a turma que faz a base, que é falar sobre acompanhamento, porque senão eu não consigo, enfim, são muitos assuntos aqui por aula e a gente não consegue tratar de todos, enfim, resolver tudo aqui. Matias, posso dar uma faladinha rapidinho aqui? Claro.
Rogério, Tudo bem? é o seguinte, eu não tive como acompanhar a aula passada aí, e fui dar uma conferida no YouTube e vi também que alguns outros colegas aí comentaram que não estavam conseguindo escutar o áudio, né? Eu vi até que para ti, para outros estava ok. Para mim, tanto no notebook quanto no celular, não consegui escutar, fica muito, muito baixo. Não sei se isso foi resolvido, ou é um problema técnico nosso, ou o que... Eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar resolver esse da outra aula. De qualquer forma, acabando essa aula, eu vou salvá-la e publicar, para ver se isso volta a acontecer. Se voltar a acontecer, eu vou tentar exportar de novo. Então, vou tentar resolver com a aula de hoje já, e eu aguardo o teu retorno para ver se deu certo. E o da outra eu vou tentar resolver na sequência. Daí tu me retorna para... Porque alguns tiveram problema, mas eu não... Obrigado. E com outro aplicativo, eu consegui até... Com algum outro aplicativo eu consegui, vamos dizer assim, dobrar meu volume normal, mas daí fica uma chiadeira. Assim, não, tá ruim. Obrigadão, obrigado. Eu acho que hoje eu resolvi isso. Eu mudei aqui algumas coisas do áudio, acho que vai estar resolvido. De qualquer forma, tu me retorna se tiver algum problema. Buenas, vamos ao Artimanhas aqui. Eu queria entrar, a gente sempre comenta, já te chamo aí, Alan, porque eu quero que tu comente também nesse assunto. A gente sempre fala sobre o tipo de choro que a gente está tocando, né? A gente está no terceiro choro agora, e a gente fala sobre o tipo de choro, sobre vários aspectos, mas eu sempre trago o aspecto aqui do tipo de choro em termos de tamanho, da harmonia, né? O tamanho das frases. E esse choro do Artimanhas do Marquinhos é aquele choro de 2 de 32 compassos. Sendo que tem algo aqui super interessante. Volto a dizer, tem alguns músicos aí que estão online, estão junto com a gente, podem comentar para nós, que é essa característica desse compositor, Rossini Ferreira, e tem alguns choros que me vêm à cabeça já dele que utilizam disso, que são partes de 32 compassos, e que ela muda o modo, né? Fica no metade da parte, fica em modo maior, por exemplo, a segunda parte ali que está exemplificada. Então, como eu trago para vocês os tipos de choro, sempre estou falando sobre isso. Acho que o Elias está online também, depois podia comentar para nós. Sobre esse aspecto, coisa do Rossini tem muitos choros, muitos deles com essa estrutura de partes de 32, e sendo que vai mudar. O Alan tá aí. Alan, te chamei aí. Tá ouvindo aí? Tô ouvindo. Tá. Sobre isso, que tu também já toca mais uma porção do Rossini, né? Esses choros com partes de 32 e com troca o modo no meio, né? Vai para modo maior. Né? Pois é uma curiosidade que acaba, inclusive, tornando, às vezes, imperceptível essa diferença de estrutura de forma para quem não está com a partitura em papel, fazendo uma análise um pouco mais sistemática da composição. Assim, natural, né? Fica natural, né? O soa muito... É uma transição muito fluida e que, sem realmente tentar prestando atenção nesse detalhe, pode passar despercebido. E nesse caso da música do Rossini, essa transição na segunda parte do tom menor para o tom maior sempre me chama a atenção para a questão da dinâmica na música, que para mim às vezes eu acho que é um aspecto um pouco negligenciado, assim, sobretudo às vezes na roda, que é o momento que todo mundo quer experimentar o que aprendeu, testar, inventar novidades, mas a questão da dinâmica em específico, acho que é um recurso dos mais preciosos assim para a interpretação do choro, sobretudo, e que nessa segunda parte a transição para o tom maior é um chamamento a um aumento na dinâmica da música, a tocar um pouco mais alto. Para tocar um pouco mais alto, a partir da metade da música, requer que no início da parte se toque mais baixo. Contraste. Ou seja, fazer com que os músicos de forma intuitiva entrem
entrem num acordo sobre a dinâmica da música durante a execução sem ter um ensaio prévio, é algo muito complicado. As pessoas têm que estar muito atentas em uma sintonia muito grande, alguma convivência de mais tempo. Sim. Mas o choro, nesse sentido, tem aquela regra infalível de que sempre na primeira vez que se toca mais baixo para apresentar o tema, mostrar efetivamente qual é a composição. Na repetição da parte, sim, se toca um pouco mais alto, com alguma variação, alguma improvisação. E no caso dessa alteração na segunda parte do Rossini, para mim isso fica muito mais gritante de que é necessário fazer isso. Para que a segunda parte tenha toda a graça, todo o potencial que ela efetivamente tem. Meio que a melodia já está, ela sugere esse tipo de situação, né? Uma melodia que sugere e vai para um tom maior ali no meio. Enfim, eu vou entrar nesses assuntos, no assunto da harmonia e enfim, das modulações dela, essa parte mais técnica específica da harmonia da música nessa aula de quinta-feira, tá? Então eu não vou aprofundar aqui porque eu acho que a reunião provavelmente vai se encerrar daqui a alguns minutos e eu quero fazer o momento de tocar a música junto. Então, quem já está aí com o instrumento vai preparando e eu vou tocar aqui o vídeo, né, que a gente produziu, eu e o Alan, lembrando que vai estar disponível, né, após a reunião, esse vídeo, tanto o vídeo da aula quanto o vídeo específico desta música, tá? Então, Matias, Oi. Só dar um parênteses sobre o Rossini, por favor, também, né? Tá, só antes de tu falar, só dizendo assim, caso se encerre a reunião, porque passa do tempo e ele derruba, não tem acontecido, mas caso se encerre, vai estar no canal da oficina o vídeo agora imediatamente. Mas acho que vai dar tempo. Vai lá, Elias. Não, tem muitos choros, assim como o Rossini, que tem essa modulação para o tom homônimo, né? Está em Ré menor, vai para Ré maior. Mas eles sempre se finalizam no tom que começou, Ré menor, né? Eu acho que o Rossini é um dos únicos caras que faz um choro modular para o tom homônimo, finalizando no tom da modulação. Tem acho que nesse não, né, o Alan, mas... Nesse sim, inclusive é uma coisa que é engraçada, que não é bem... Algumas gravações não estão bem resolvidas, porque tá acabando em Ré maior, mas daí tem um compasso para fazer um baixo para voltar para o Ré menor. Se tu for ver nas gravações, meio que o pessoal tá usando aquele famoso termo amorcegando, como o Luiz Machado tá vendo aí, porque o pessoal tira a mão, entendeu? Porque ele acaba em Ré maior, mesma frase, acaba em Ré maior, só que imediatamente vai voltar pro trecho em Ré menor. Então é um baixo curto, ou tem gente que nem faz baixo. Dei uma olhada nas gravações aí, de geral, que tem exatamente isso, Elias. E é curioso, é uma coisa que tem que se resolver mesmo. Tem a polca, no meu tempo era assim também, que era assim também. É bem pessoal dele, muito legal. Valeu aí. Legal. Eu vou botar... Fala, Lan, à vontade. E tem essa questão da volta para repetir a segunda parte, mas às vezes o mais chocante é a volta para a primeira, né? Que está no Ré, preparar para o Fá maior com um Dó, às vezes dá um atrito assim. Bueno, eu vou rodar então aqui para todo mundo, para a gente poder dar uma olhadinha. Vai estar disponível lá, mas vamos dar uma conferida então no que a gente armou. Ó, me avisa imediatamente só se rolou o áudio aí, tá? Ok? Não rolou o áudio? Tá trancando sem áudio. E tá sem áudio. Pô, desculpa aí o palavrão, gente. Só um segundinho. Por enquanto então. não rolou áudio. Não rolou áudio? Vamos ver. Aqui por enquanto não. É Paulo aqui de Goiaba, boa tarde aí, tô só assistindo, tá muito bacana. Valeu, Paulo. Vou tentar de novo aqui. Não, também? Só tá aparecendo vídeo? Só vídeo, sem áudio. Isso, só tá o vídeo por enquanto. Vamos ver aqui. Pô, tá tudo aberto aqui. Alan, tu consegue compartilhar aí, será? Eu tenho só o link do privado do YouTube aqui.
mas não sei Vou tentar de compartilhar. novo aqui. Só um segundinho aqui. Me dê mais... Matias, Oi? sugestão, bota MP3 e o vídeo tu posta lá. Tá. Não, mas eu não tenho. Eu gravei junto aqui. Eu acho que agora talvez funcione. Me digam aí. Ainda sem áudio. Tá, só um segundo. Mais um segundo. Perdão. Gente. Isso aí. Semana passada eu já tive problema e eu tentei arrumar hoje, mas pelo jeito. Só mais um segundo. Tá, agora abri o vídeo aqui. Agora vai dar. Não deu. Aqui sem áudio também, Rosita de Porto Alegre. Tá. Ô, Matias, põe para tocar para você e põe no seu microfone, como se você estivesse falando, os outros desligam o microfone. Tá, isso aí. Vou fazer isso aí, que daí é o famoso sistema analógico. Isso aí, Marcelo. Quando as coisas não querem funcionar, não adianta, né? Uma pena. Não tá funcionando, gente. Bem, eu vou disponibilizar aqui. Alan, tu tem o link aí? Coloca para nós no chat. Hoje não teve... Não era um live também, né? Então não tem problema, a gente disponibiliza aqui no chat. E como a gente tinha programado. E a gente bota... Pode colocar aqui já. Quem não tem acesso aqui, já tá o link acima ali do Alan, do momento do Jorginho do Pandeiro, que esteve em Porto Alegre, inclusive, para lançar o primeiro disco do Elias, né? Foi a vinda dele, acabou lançando também o disco no show, tocando junto. E agora o link do Artimanhas do Marquinhos. E daí, semana que vem, eu tento organizar isso para que dê certo esse play dentro do aplicativo. Ó, tá aí. Tá o link ali, vamos ver se tá legal. Só um segundo. Mais um segundo aqui. Tá funcionando perfeito lá no YouTube. O som, o vídeo, tá tudo ok. Tá. Então, beleza. Então já fica disponível aí para vocês. Não vou não consegui transmitir aqui, mas não tem problema, porque daí agora, finalizando ali a aula, quem quiser tocar o caderno, já pode tocar essa terceira faixa, tá, gente? Enfim, então, finalizando hoje aqui, eu só quero deixar a par todo mundo. A gente está na terceira música do caderno da oficina. Vamos tocar o caderno inteiro. Eu falei que eu estou torcendo para que a gente não consiga tocá-lo todo assim, porque daí a gente vai ter voltado ao normal, as coisas vão ter melhorado. Então, eu queria dar um abraço a todos aí mais uma vez. Muito obrigado, professor Luiz. Tem uma cachorrada gritando aí, se alguém puder botar no mute. Aê! Muito obrigado, professor, mais uma vez, tua presença. Estivemos entre vários aqui. Eu estava brincando semana passada que na sala onde a gente tá não entra tanta gente como está entrando nessa sala virtual. Então, já tem um ponto positivo aí desse tipo de encontro, né? Queria te agradecer, Alan. Peço desculpa por não ter conseguido rodar ao vivo aqui, mas eu sei, tá aqui no link, eu vou botar na página do YouTube já. Quem quiser conferir a gente tocando o Artimanhas do Marquinhos, ou pode tocar junto lá, mandar depois o vídeo pra gente, enfim. Quero convidar mais uma vez vocês, para quem quiser, a turma da base que está online aí, os violeiros, cavaquinho, pandeiro, bandolim, enfim, quem vai fazer base. Semana que vem, na quinta, a gente vai ter um encontro aqui, eu vou divulgar. Quem quiser estar presente para a gente resolvendo, a gente já dá uma tratada nessa primeira aula, dessas 3 primeiras músicas e vamos adiante no caderno.
tá? A rede da @oficina de choro ou Oficina de Choro 2020 no Facebook. Então, daí semana que vem nós vamos ter As Rosas Não Falam. Mais pra frente vou divulgando isso aí, vou vendo esses detalhes. Mais uma vez, muito obrigado a presença de todos aqui. E até semana que vem. Um abraço a todos. Abraço, valeu. Obrigado. Matias. Parabéns de novo pelo aniversário. Muito obrigado, gente. Aí, parabéns. Parabéns, Matias, não sabia? Muito obrigado, gente. Valeu. Valeu, Alan. Valeu. Parabéns aí, grande Matias. Valeu, professor Luiz. Valeu aí, uma boa tarde para todos. Boa tarde. Tchau, tchau. Feito, rapaziada. Bom sábado aí. Parabéns, Matias.